Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, quarta-feira, dia 18 de março, como sempre vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para a gente começar o programa de hoje, vamos falar de Campeonato Paulista, né, que no último final de semana tivemos a 10ª rodada, onde os grandes paulistas se deram bem, apenas o Corinthians aí não conseguiu sair do empate em 0 a 0 com o Red Bull Brasil. No sábado, portanto, Corinthians 0, Red Bull Brasil 0, Marília 1, Santos 4, Linense 1, Bragantino 0, Portuguesa 1, Capivariano 2. No domingo, Palmeiras venceu 15 de Piracicaba por 1 a 0. Também no domingo, São Paulo visitou a Ponte Preta e saiu vitorioso de virada pelo placar de 2 a 1. O São Bernardo perdeu em casa para o Rio Claro por 1 a 0. O Ituano perdeu em casa para o Audax por 2 a 1. O São Bento jogou ontem contra o Mogi e empatou em 1 a 1. E o Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Penapolense pelo placar de 2 a 0. Portanto, estes foram os resultados da 10ª rodada do Campeonato Paulista Série A. Para comentar com a gente, mais uma vez, os nossos convidados, Gil Cipriano e também o Maicon, representante da revista Clube do Esporte. Começando, portanto, com o Gil. Gil, boa tarde mais uma vez, estamos juntos, programa Jornada Esportiva, Campeonato Paulista, que vai dando as caras aí já dos seus possíveis classificados, né, para a próxima fase, lembrando que classificam apenas os 2 primeiros, né, de cada grupo, e já temos aí, bem dizer, já algumas duplas formadas, né, nos 4 grupos da competição. Uma rodada, como podemos ver aí, difícil para alguns, no caso do Corinthians, Palmeiras que venceu sofrido, São Paulo de virada, só o Santos apenas aí goleou o Marília por 4 a 1. O que você tem aí para comentar com a gente dessa 10ª rodada do Campeonato Paulista? Boa tarde, Gil. Boa tarde, Valdinei, boa tarde, Maicon, boa tarde, amigos do Canal 10. Essa 10ª rodada teve como grande surpresa aí o empate do Corinthians em casa, onde quebrou a hegemonia do Timão aí, que só vinha com vitórias em Itaquera. E outro resultado também surpreendente foi o São Paulo, um time basicamente misto, né? Sim. Venceu toda a poderosa Ponte, que vem fazendo a melhor campanha do interior. Esses foram os 2 resultados mais surpreendentes aí da rodada. Como você disse também, o Palmeiras teve muita dificuldade para furar a retranca do 15 de Piracicaba. Foram os mais resultados. Depois também eu gostaria de comentar aqui durante o programa que domingo foi os dias dos Filipes. Depois eu falo o motivo aí que foi os Filipes aí, onde ficaram na mídia aí os Filipes. Sim. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. E dando sequência ao Campeonato Paulista, falando da classificação, né, citamos aí que já está quase que definido os classificados para a próxima fase pelo grupo 1. O São Paulo lidera com 23 pontos. O Mojimirim, que empatou ontem, está com 16 pontos em segundo lugar. Pelo grupo 2, o Corinthians lidera com 23 pontos, mesma pontuação aí do São Paulo no grupo 1. E a Ponte Preta em segundo com 18. Em terceiro lugar, no grupo 3, o Palmeiras lidera com 21 pontos. Em segundo, o Botafogo de Ribeirão Preto, agora com 15 pontos, após a vitória de ontem sobre a Penapolense. Pelo grupo 4, o Santos lidera com 26 pontos, aí o time com mais porcentagem de aproveitamento, 86,7% dos pontos disputados, seguido do Capivariano em segundo lugar com 12, que ultrapassou aí o 15 de Piracicaba, que tem 10 pontos. Portanto, esses seriam os 8 classificados e que passariam para a próxima fase do Campeonato Paulista. Lembrando que também tem os times que caem para a segunda divisão do Paulista, né? Seriam os 4 piores. E no momento aí, o São Bento, com 9 pontos no grupo 2, é um dos possíveis a cair. O São Bernardo no grupo 1 com 8 pontos. O Marília no grupo 3 com apenas 2 pontos.
e o Bragantino no grupo 4 com 6 pontos. Aí seriam os 4 clubes prováveis a cair no momento para a segunda divisão do Paulista. Próximo programa, sexta-feira, falaremos tudo mais sobre o Campeonato Paulista que acontece no próximo final de semana. Vamos falar agora de Liga dos Campeões. Liga dos Campeões que ontem tivemos aí mais uma rodada decisiva e mais 2 classificados da competição. Desta vez, quem garantiu sua vaga, além de Paris Saint-Germain, que já está lá com o Real Madrid, Bayern de Munique e Porto, desta vez foram Atlético de Madrid e Arsenal. E Mônaco. O Arsenal que, mesmo surpreendendo o Mônaco fora de casa, vencendo pelo placar de 2-0, não conseguiu aí reverter e ficou no agregado em 3-3, porém o Mônaco havia vencido o primeiro jogo fora de casa por 3-1 e o Arsenal, mesmo jogando fora e vencendo por 2-0, por um gol, ficou fora aí da Liga dos Campeões e o Mônaco dá sequência na competição. Outro time se classificou nesta terça-feira foi o Atlético de Madrid, que havia perdido o primeiro jogo para o Bayer Leverkusen por 1-0 e devolveu 1-0 jogando em casa, e nos pênaltis a equipe do zagueiro Miranda garantiu aí sua classificação pelo placar de 3-2 nas penalidades. Para comentar com a gente aqui sobre a Liga dos Campeões, vamos falar aqui com o nosso convidado Maicon. Maicon, boa tarde. Mais uma vez aqui no programa Jornada Esportiva. Liga dos Campeões fervendo aí, como podemos ver os jogos todos muito emocionantes, inclusive com resultados surpreendentes aí. Os visitantes, no caso o Arsenal, surpreendeu o Mônaco, porém o Leverkusen não conseguiu aí obter o mesmo resultado e saiu desclassificado. Atlético de Madrid e Mônaco, você acha que passou os dois mesmo que mereciam essa próxima fase? Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Gil. Boa tarde, telespectadores Canal 10. Esse campeonato, Liga dos Campeões, é um campeonato muito disputado, né? Entendeu? É um campeonato que, de uns tempos pra cá, é muito fortalecido, todas as equipes vêm forte. Eu acho que os dois que passaram aí foram, não os favoritos, mas mereceram estar aí, entendeu? E próxima rodada hoje temos clássico, e acho que é um dos maiores clássicos desta oitava de final, Barcelona e Manchester City. Time aí de Neymar, Messi e companhia, contra o Manchester City também, que não fica muito atrás, né, com vários craques. O jogo será hoje às 16h45, logo mais, agora à tarde. E também teremos Borussia Dortmund contra a Juventus. Lembrando que o primeiro jogo entre Manchester City e Barcelona mesmo jogando fora, na Inglaterra, venceu por 2-1. Portanto, joga aí por um empate o time do Barcelona no Camp Nou. Porém, o Borussia Dortmund é o inverso, joga em casa também, porém precisando reverter a situação, pois perdeu da Juventus por 2-1, jogando na Itália. Então a Juventus que joga por um empate fora de casa. Dois grandes jogos que prometem muito. E Maicon, quem você acha que leva melhor aí? Barcelona ou Manchester City? Borussia Dortmund ou Juventus? Vai ser um dos jogos mais bem disputados até agora do momento, né? Barcelona e Manchester. Os dois times vêm bem forte nessa competição, mas pela tradição Barcelona. Pela tradição de ter Messi, Neymar, vou ver o Barcelona. E no outro confronto? No outro quem que é? É Borussia Dortmund e Juventus. Juventus ganhou fora. Borussia em casa também joga. Eu vou de Juventus. Passaria então Juventus e Barcelona. Juventus e Barcelona, meu palpite. E você, Gil, você aposta nesses mesmos palpites? É que a gente ultimamente, essa Liga dos Campeões tem guardado tantas surpresas, né? Eu apostaria aí no Barcelona e no Borussia Dortmund, mas eu não sei o Gil. O que você pensa, Gil? Se a gente for pegar o momento hoje, o Barcelona e o Manchester
O Barcelona hoje está apresentando o melhor futebol, retomou a liderança do campeonato espanhol, tem um clássico dificílimo contra o Real domingo. Domingo, exatamente. E o Manchester já vem de 3 resultados negativos na Liga Inglesa. Quer dizer, então o momento é mais propício para o Barcelona, porque também fez 2 gols fora, é propício, mas como você falou, reserva muitas surpresas aí, tem reservado. Eu também vou de Barcelona. E no jogo na Alemanha, quer dizer, o Borussia, que fez esse gol na Itália, pode ser fundamental para as pretensões da equipe alemã. Se ela vencer de 1-0, ela está classificada. E a equipe alemã não vem demonstrando bom futebol no próprio campeonato alemão, né? Atualmente, o Borussia estava na zona do rebaixamento, vem apresentando um ótimo futebol, quer dizer, mas jogando em casa, com seus domínios, é um jogo aí fundamental para as pretensões dos alemães, tem tudo para ser favorável a eles. Então você ficaria aí entre Barcelona e Borussia Dortmund. Exatamente. E outro detalhe aí que eu gostaria de citar aí, como eu falei no programa já anterior, no ano passado não tivemos nem, na quarta de final, nenhum time inglês. E esse ano pode repetir novamente. Porque eu estava fazendo uma apanhada aí sobre os estrangeiros pelo mundo. E na Liga Inglesa é que possui mais estrangeiros, tem 348 estrangeiros, sendo o predomínio aí dos franceses, 34 franceses. E entre as ligas aí mundiais, a que possui mais brasileiro é a Liga Portuguesa, que configura em 4º lugar com 248 estrangeiros. Então, quer dizer, pode o futebol inglês, mais uma vez, vão configurar entre as quartas de finais da Liga dos Campeões. E você acha que um dos fatores aí seria essa grande quantidade de estrangeiro aí que acabou levando o futebol inglês um pouco à decadência ou não? Exatamente, porque se a gente for acompanhar sempre aí no passado, quem tinha hegemonia de estrangeiros era o futebol italiano. Você pode ver. E agora, depois disso aí, a Liga Inglesa se tornou muito forte com essas contratações. Tanto é isso que você está falando, faz sentido, se nós formos pegar a última Copa do Mundo, a Inglaterra, a França e a Itália, que configura entre as 6 ligas que possuem mais estrangeiros, não passaram da primeira fase do Mundial. E Portugal também. Quer dizer, então isso aí, o que falta aí? Está faltando o trabalho de base. Realmente, está faltando muito, né? Exatamente. Que tem que rever o trabalho de base aí para configurar aí os times ter mais esse poder aí, porque também o dinheiro não é tudo também. É tudo assim, não na contratações de jogadores, mas sim infraestrutura e a base da equipe. Com certeza. Está aí uma ótima informação para vocês aí de casa. Realmente o futebol inglês vem deixando a desejar aí, talvez pelo motivo de não estar investindo nas bases e sim só contratando jogadores de fora, de outros países, e tanto que na Copa do Mundo não demonstrou aí um bom desempenho, assim como a Itália e também a França. A gente vai para um breve intervalo agora e voltaremos já para falar tudo sobre Copa Libertadores. Ontem o Timão ganhou mais uma. Até já. Timão vai dar dor de cabeça. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação.
E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Cinco Merceários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Cinco Merceários. Venha já conhecer. Cinco Merceários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você, com certeza, irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta ao nosso programa Jornada Esportiva desta quarta-feira. Vamos falar agora de Copa Libertadores. Ontem tivemos aí mais uma rodada já iniciando, nesta terça-feira, e hoje e amanhã dá sequência aí na competição, mais jogos importantíssimos para a sequência do campeonato. Pelo grupo 1, hoje, dia 18, joga Santa Fé da Colômbia contra o Atlético Mineiro. O Galo aí, portanto, enfrentando o time do Santa Fé, precisando da vitória. Lembrando aí que foram no grupo 1 apenas 2 rodadas. O Atlético saiu derrotado em um dos confrontos contra o Colo-Colo e venceu. E foi derrotado, segundo também, pelo Atlas, 1-0. O Atlético, portanto, precisando e muito dessa vitória hoje fora de casa, portanto tarefa difícil aí para o Atlético. O Colo-Colo venceu o Atlas pela rodada 3 por 2-0. Colo-Colo 2-0 no Atlas pela rodada 3. E agora, complementando essa rodada, o Atlético vai enfrentar aí o Santa Fé. Pelo grupo 2, tivemos ontem Corinthians e Danúbio, e o Corinthians são vitorioso pelo placar de 2-1. Mantendo aí 100% de aproveitamento na Libertadores, 3 jogos, 3 vitórias. E o Corinthians, que levou seu primeiro gol na fase de grupos ontem, mesmo ganhando aí por 2-0, levou o gol no finalzinho, mas não dava mais tempo aí para a reação do Danúbio, e o Corinthians saiu vitorioso pelo placar de 2-1. Hoje teremos a sequência dessa terceira rodada do grupo 2. Um jogo aí de vida ou morte também, e de 6 pontos. São Paulo e São Lourenço da Argentina se enfrentam no Morumbi às 22 horas, e o São Paulo precisando aí muito da vitória, assim como o time do São Lourenço, ambos com 3 pontos cada, precisando aí vencer para tentar colar aí no Corinthians, ou pelo menos buscar a vice-liderança. Pelo grupo 3 da competição, tivemos no último dia 10 de março
o Universitário Sucre empatando com o Huracan em 0-0. E o complemento dessa rodada será com o Cruzeiro, que joga amanhã. O Cruzeiro enfrenta o time do Mineiros, fora de casa. Cruzeiro que empatou o primeiro jogo em 0-0 e também o segundo em casa pelo mesmo placar 0-0. 2 jogos, 2 empates, e joga fora contra o time do Mineiros. Lembrando que na volta, próximo jogo da quarta rodada será contra o Mineiros novamente, porém no Mineirão. Cruzeiro e Mineiros, portanto, amanhã pelo grupo 3. Pelo grupo 4 da competição, ontem tivemos um jogo eletrizante. The Strongers venceu aí a Universidade do Chile. Não podemos falar que foi uma goleada, porque o jogo foi equilibradíssimo até os minutos finais, porém, faltando alguns minutos aí, o The Strongers conseguiu fazer 2 gols e vencer pelo placar de 5-3, né? Estava empatado em 3-3 até mais da metade do segundo tempo, e no final o The Strongers conseguiu fazer 2 gols aí e vencer por 5-3. Este grupo 4 é o grupo do Inter, e o Internacional joga hoje contra o Emelec, fora de casa. Lembrando que o Emelec, o Inter e também o The Strongers, ambos com 6 pontos. Portanto, quem vencer hoje vai ser o líder do grupo, aí dorme líder para até a próxima rodada. Portanto, o Internacional precisando e muito de uma vitória fora de casa para se garantir aí de vez na competição. Lembrando que no grupo 4 já é a quarta rodada e não a terceira como nos demais grupos, como falamos nos demais. Pelo grupo 5, tivemos ontem também mais uma goleada do Boca Juniors, pelo placar de 5-1, jogando fora de casa contra o Zamora. Jogo de volta, né? O jogo de ida havia sido na semana passada, na casa do Boca, e o Boca havia goleado por 5-0. Dessa vez o Boca deixou o Zamora fazer um gol, né? 5-1, fora de casa, quarta rodada também, que tem um complemento amanhã. O Palestino enfrenta o Wanderers. Que time difícil aqui. E complementando aí, portanto, a quarta rodada do grupo 5. Pelo grupo 6, tivemos ontem também um jogo. Tigres do México goleou o time do São José por 4-0. Tigres jogou em casa, jogo aí que em menos de um minuto já estava vencendo por 1-0, e terá o complemento amanhã, na quarta rodada, com River Plate e Juan Aurich. River Plate jogando em casa amanhã, enfrentando, portanto, o Juan Aurich. Pelo grupo 7 da competição, grupo onde está o Estudiantes da Argentina, teremos, portanto, hoje Estudiantes e Libertad do Paraguai às 19h45. E amanhã um complemento aí da quarta rodada do grupo 7 entre Atlético Nacional e Barcelona da Colômbia. Barcelona aí da Colômbia contra o Atlético Nacional amanhã pelo grupo 7. E pelo grupo 8 tivemos ontem também um jogo. Sporting Cristal 0, Racing 2. Racing, portanto, aí vencendo, dando troco no Sporting Cristal, pois havia perdido na rodada anterior por 2-1 em casa. Agora jogando fora, venceu o Sporting Cristal por 2-0. E hoje teremos também o complemento da quarta rodada do grupo 8 entre Deportivo Táchira e Guarani do Paraguai. Portanto, estes foram os jogos que tivemos ontem. Destaque para a vitória corintiana por 2-1 diante do Danúbio. E hoje destaque aí para os jogos que teremos entre os times brasileiros, né? O São Paulo, que vai enfrentar o São Lourenço no Morumbi, o Atlético Mineiro, que joga fora contra o time do Santa Fé, e também teremos o Internacional jogando hoje contra o Emelec fora de casa. Portanto, dos 3 times que jogam hoje brasileiros, só o São Paulo joga em casa, Inter e o Atlético jogam fora de casa. Portanto, jogos difíceis até mesmo para o São Paulo, que joga no Morumbi. Lembrando que o São Lourenço é o atual campeão da Libertadores do ano passado.
Vamos comentar agora, começando aqui com o Gil. Gil, Libertadores bombando aí até mais que a Liga dos Campeões, que a Liga dos Campeões já está nas oitavas, né? E essa fase de grupo aqui bombando na nossa América aqui. Nos jogos de ontem eu gostaria que você comentasse o destaque aí, né, do time do Corinthians e também para os jogos de hoje, né? O que esperar, o que os torcedores são paulinos, atleticanos e também do Internacional podem esperar dos jogos de hoje. Ontem foi fundamental a vitória do Corinthians, né? Que está com 100% de aproveitamento. Só que eu fui pegar aqui o retrospecto aqui do Corinthians, jogos fora de casa na Libertadores, onde foi o jogo número 50 do Corinthians. Número 50. E nesse daí ele teve 16 vitórias, 15 empates e 19 derrotas. Um aproveitamento aí de 42%. Só que isso aí, se a gente for pegar aqui e pegar a era Tite, quer dizer, não está compatível aí com a era Tite, porque o time foi campeão da Libertadores invicto. E se a gente for pegar os últimos resultados aí, por isso tem vencido fora também. Sim. Quer dizer, então já tá mudando esse cenário aí, a era Tite. Hoje, a rodada de hoje é fundamental para as pretensões dos brasileiros. São Paulo, é um jogo dificílimo. Se o São Lourenço hoje vier a perder o jogo hoje, se complica totalmente na Libertadores. E também o Atlético Mineiro. O jogo mais difícil hoje é o Atlético Mineiro, porque o adversário do Atlético Mineiro, deixa eu pegar aqui é o Santa Fé, o Santa Fé, em 2 jogos venceu os 2. Isso, tem 6 pontos. 6 pontos. O Santa Fé, juntamente com o Corinthians e com o Boca, são as 3 equipes que possuem 100% de aproveitamento na Libertadores. Só que o Boca já fez 4 jogos. O Timão 3 e o Santa Fé vai fazer o 3º hoje. E o Colo-Colo também tem 2 jogos. Não, tem 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Esse já são esses 3 que têm um aproveitamento de 100%. Hoje o jogo para o time do Atlético Mineiro é fundamental as pretensões do Atlético. Se ele perder hoje, praticamente está se complicando e muito. O Internacional, o jogo hoje, se o Internacional, como você disse, venceu o jogo, torna-se líder. O empate também não é mau resultado, porque vai ficar em 2º lugar na competição. Com 7 pontos. Exatamente. Agora amanhã o Cruzeiro amanhã, se ele vencer o jogo amanhã contra o Mineiros de Guaiacama, ele vencer por diferença de 2 gols, ele torna-se o líder do grupo. Sim. Porque o líder é o Universitário Sucre e tem um saldo de 1 gol. Tem 5 pontos e tem saldo de 1. Exatamente. Então quer dizer... E o Cruzeiro hoje tem 2 pontos, se vencer vai a 5 também. Exatamente. Então hoje, as pretensões hoje mais difíceis, São Paulo e o Atlético Mineiro. Hoje é fundamental para, vamos até falar assim, a pretensão desses 2 clubes para a permanência na Libertadores. Na competição. Né? Exatamente. Sem depender de ninguém. Hoje é fundamental. Então só para passar para os nossos telespectadores, pelo grupo 1, quem lidera é o Santa Fé, com 6 pontos. Assim como disse o Gil, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento até o momento. Joga o seu 3º jogo hoje contra o Atlético Mineiro. Segundo lugar nesse grupo vem o Colo-Colo, também com 6 pontos, porém já com 3 jogos, pois foi derrotado aí pelo Atlas do México, que é o 3º, com 3 pontos. E na lanterna o Atlético Mineiro, o time brasileiro aí, com nenhum ponto até o momento, 2 jogos e 2 derrotas. Pelo grupo 2, o Corinthians lidera com 9 pontos, isolado aí, 3 jogos, 3 vitórias. O São Paulo vem segundo pelo saldo de gols, 2 gols de saldo contra nenhum gol de saldo do São Lourenço, também tem 3 pontos e vem em 3º lugar. E o Danúbio em 4º, com 3 jogos e 3 derrotas, nenhum ponto ganho. Pelo grupo 3, temos o Universitário Sucre, com 5 pontos, como acabamos de citar aí, com 1 gol de saldo, mas podendo ser ultrapassado pelo Cruzeiro, caso o Cruzeiro vença por aí 2 gols de diferença do Mineiros. Em 2º lugar, o Huracan tem 3, porém já tem os 3 jogos. O Cruzeiro em 3º com 2 pontos e 2 jogos apenas, e o Mineiros em 4º com 1 ponto e também 2 jogos, será o jogo aí de amanhã. Pelo grupo 4, grupo do Internacional, Emelec lidera com 6 pontos, em 2º o Internacional também com 6. Lembrando que os dois se enfrentam hoje e o Emelec joga em casa. Se o Emelec vencer aí, dispara na liderança com 9 e deixa o Inter com 6 na 2ª colocação. Em 3º, o The Strongers
com 6 pontos também. E em quarto, Universidade de Chile, com 3 pontos ganhos. Um grupo muito equilibrado, esse grupo 4 da competição. Pelo grupo 5 já não há tanto equilíbrio, né? Boca Juniors disparado aí, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. Em segundo, o Wanderers, aquele time difícil que eu falei o nome, falando de novo. Em segundo lugar com 6 pontos. Em terceiro, Palestino com 3. Em quarto, Zamora com nenhum ponto ganho. Pelo grupo 6, o time do Tigres lidera com 10 pontos, 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Em segundo lugar, o Juan Aurich com 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Em terceiro lugar, o São José com 3 pontos. Em quarto lugar, o River Plate com apenas 2 pontos. Porém, o River Plate enfrenta aí o Juan Aurich amanhã, podendo aí chegar a 5 pontos e aí até assumir a vice-liderança do grupo 6. Pelo grupo 7, temos o Libertad em primeiro, grupo até o momento aí equilibrado e nada definido. Libertad em primeiro com 7 pontos, Atlético Nacional em segundo com 5 e Estudiantes em terceiro com 4. Em quarto vem o Barcelona da Colômbia, né? Barcelona da Colômbia com nenhum ponto. Pelo grupo 8, o Racing Clube lidera com 9 pontos. Em segundo, o Sporting Cristal com 5. Em terceiro, o Guarani do Paraguai com 4. E em quarto lugar, o Deportivo Táchira com apenas 1 ponto ganho. Portanto, estas são as classificações dos 8 grupos da Libertadores da América. E só para a gente ressaltar aqui, o artilheiro da competição até o momento é o Gustavo Bou, do Racing Clube, com 6 gols. Em segundo lugar, o Elias, do Corinthians, com 4 gols marcados. Né? O Elias, que ontem não marcou, porém, segue aí na vice-liderança, né? Na vice-artilharia da Libertadores da América. E o segundo jogador aí com mais gols pelo Corinthians na Libertadores é o Felipe, zagueiro, que tem 2 gols na competição. Ontem anotou mais um. Lembrando que o jogo do Corinthians poderia até ter sido maior o resultado. Renato Augusto desperdiçou um pênalti, né, chutando por cima do gol, e depois conseguiu aí fazer 2 gols, um com o Guerreiro e o outro, quem foi que fez o segundo gol do Corinthians? O Felipe, que eu acabei de citar agora. 2 para o Corinthians e 1 para o Danúbio. Falando do falando do Corinthians, ontem nós corintianos e todos imaginaram que ia ser um jogo fácil para o Corinthians, né? E o time do Danúbio chegou o primeiro tempo jogando muito fechado, muito difícil do Corinthians passar por eles. No primeiro tempo e no segundo tempo, o Renato Augusto ele não estava 100% ontem. Então ele não estava jogando tão bem. A hora que surgiu o pênalti, o batedor oficial de pênalti do Corinthians é o Guerreiro, né? O Renato Augusto pegou a bola para bater, porque ele estava... Se bem que o Fábio Santos tem vindo... tem cobrado também alguns pênaltis. Então, mas era o Guerreiro. Mas é o Fábio, né? Fábio Santos, né? Aí o Renato Augusto, como ele não estava bem, estava machucado, voltou ao time, pegou e bateu o pênalti, chutou para fora. Né? Então é assim, eu falo assim, todo mundo começou, né, pedir para sair, colocar o Danilo. Logo em seguida saiu o gol do Guerreiro, entendeu? E depois do jogo o Tite deu uma entrevista que o time é uma equipe, então independente do um ter feito um erro e tal, o outro foi lá e supriu o erro dele, entendeu? O Renato Augusto, não que ele jogou mal, né? Ele teve a infelicidade de errar o pênalti, que poderia ser decisivo, né? Graças aos companheiros, né? Graças ao coletivo, ele conseguiu aí que o time dele saísse vitorioso mesmo ele desperdiçando um pênalti. Mas é um grande jogador, Renato Augusto, dispensa comentários, né? Mas, pode falar. Só pegando a dica que você falou sobre o artilheiro da Libertadores, que é o Gustavo Bou, ele pegou uma reportagem muito importante, ele começou no River Plate, está emprestado no Racing. Nos 2 jogos da Libertadores, ele fez 3 gols em cada jogo, 6 gols. Isso aí ele tornou-se por um grupo seleto
de cinco artilheiros que conseguiram esse feito só. É o jovem, talentoso e que está surgindo no futebol argentino. Então guarda bem esse nome aí, Gustavo Bu. Gustavo Bu, ele é argentino, promete, portanto, aí 2 jogos, 6 gols, artilheiro da competição até o momento, e com certeza deve ampliar essa conta, esse número logo mais. Mudando aí de Libertadores, lógico, ficamos aí na torcida, todos São Paulinos hoje, para que o São Paulo saia vitorioso no Morumbi. E só captando aqui os palpites, né, dos nossos companheiros, quem eles acham que sai vitorioso e o placar, se é possível eles chutarem isso daí. Jogo difícil, mas não custa nada a gente dar um palpite. Eu aposto aí em um 2-0 para o São Paulo. Você vai do que, Maicon? Apesar de ser um jogo dos desesperados, né, por causa da classificação, né, eu vou por estar jogando no Morumbi e se jogar o futebol que sabe, eu vou 3-1 pro São Paulo. 3-1 pro São Paulo. O Maicon ajudou dessa vez, hein? E o Gil? 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo? Tá bom, aí eu não quero que o São Paulo leve gol, mas vamos aguardar aí no programa de sexta-feira, a gente vai falar 3 palpites, 3 vitórias do São Paulo, que não aconteça o inverso, né? Então, torcer aí, você São Paulino, torça pro seu time para que possamos acertar aí os palpites e seu time ser vitorioso. Mudando aí de Libertadores da América, vamos falar agora de Paulista da Série A3, Votuporanguense. Agora falando da nossa região, né, começando a falar do Votuporanguense, vamos falar logo mais também do FFC. Votuporanguense que jogou no último domingo, enfrentando o Flamengo de Guarulhos, e venceu pelo placar de 2-0 no Plínio Marim. Mais uma vitória, portanto, da Votuporanguense. Próximo jogo do time do Votuporanguense é hoje contra o time do Rio Preto, clássico regional. Votuporanga e Rio Preto jogam no estádio Plínio Marim também. O jogo será em Votuporanga às 20 horas. Para você apaixonado por futebol, pode sim dar um pulinho em Votuporanga e prestigiar um grande clássico histórico aí entre Votuporanguense e Rio Preto. A classificação das duas equipes na competição: o Votuporanguense, com a vitória, está em terceiro lugar com 21 pontos, subiu uma posição, estava em quarto. Porém o Juventus, que lidera, tem apenas 22, uma a mais. Em caso aí de vitória hoje contra o Rio Preto que está em 15º com 13 pontos, precisa e muito da vitória para tentar escapar aí da zona da degola, pois em caso de derrota e vitória de Itapirense, São José, as duas equipes aí que já estão em 17º e em 18º respectivamente, passariam o Rio Preto e jogariam a equipe alviverde para a zona do rebaixamento. O Votuporanguense em terceiro, precisando da vitória para se assegurar ainda mais na competição. Gostaria que o Gil citasse um pouco sobre o Votuporanguense, né? O que ele vem acompanhando e o que ele está achando aí do time da nossa região com mais destaque na Série A3, que é o Votuporanguense, com 21 pontos, Gil. Esta rodada aí foi fundamental para a Votuporanguense, que ela, com a vitória diante do Flamengo de Guarulhos, ela assumiu o terceiro lugar, que antes era do Internacional de Limeira. E também a rodada foi favorável, era porque os líderes, o Juventus, perdeu de 1-0 para o Rio Preto, e o Atibaia, segundo colocado, perdeu de 1-0 para o Primavera. E a Inter de Limeira perdeu em casa para o Grêmio Osasco. Hoje o Votuporanguense está com 21 pontos, os mesmos pontos do Atibaia, só que a Atibaia tem uma vitória a mais. Quer dizer, fundamental foi a rodada para o Votuporanguense, e hoje também a pretensão para as duas equipes, tanto o Rio Preto ou o Votuporanguense, é fundamental. Como você disse aí, se o Rio Preto vier a perder essa partida e seus adversários estão mais próximos de vencer eles, ele volta para o Z4. E o Rio Preto que ajudou a Votuporanguense na rodada anterior, né? O Rio Preto que ganhou em casa da Juventus por 1-0, agora será adversário da Votuporanguense. O Votuporanguense com certeza ficou muito agradecido, porém não deve tirar o pé hoje à noite, com certeza precisando aí da vitória para continuar entre os 8, né? Lembrando que são os 8 primeiros que classificam para a próxima fase. Os 8 hoje,
que estariam classificados seriam Juventus em primeiro, segundo Atibaia, terceiro Votuporanguense, em quarto Internacional de Limeira, em quinto Sertãozinho, em sexto Primavera, em sétimo Grêmio Osasco, em oitavo o Nacional da capital. Portanto, esses seriam os 8 classificados, e os 4 que cairiam para a Série B1, né, a segunda divisão do Paulista, onde está o FVC hoje, seriam o São José, o Itapirense, o Santa Cruzense e a Francana. Esses seriam os 4 aí. A Francana, na minha opinião, já está rebaixada, né? Apenas 2 pontos. Em 11 jogos, apenas 2 pontos ganhos. Uma campanha lamentável aí da Francana no Paulista da Série A3. Vamos, portanto, aguardar os jogos de hoje, né? Lembrando, clássico, Votuporanguense e Rio Preto, mas teremos também Nacional e Flamengo de Guarulhos, Taubaté e Grêmio Barueri, Atibaia e Santa Cruzense, Juventus e Cotia, Internacional de Limeira e Itapirense, Tupã e Barretos, São José contra Grêmio Osasco, Votuporanguense e Rio Preto, Francana e Primavera e São José dos Campos contra Sertãozinho. Portanto, estes são os confrontos da 12ª rodada do Paulista da Série A3. Na sexta-feira falaremos todos esses resultados e a nova classificação, quem sabe o Votuporanguense na liderança. Mudando de Paulista da Série A3, vamos falar agora do Paulista da segunda divisão, né, a B1, que é onde o FVC vai estrear no dia 17. Porém, antes da sua estreia, já realizou aí na manhã deste último domingo, seu primeiro jogo treino, visando aí a preparação para essa disputa de 2015. Jogando em Turama com o time local, o time da Águia venceu pelo placar de 3-0, com gols de Alan Júnior, Beni e Diego. Segundo o diretor Jesus Moretti, foi um bom teste para avaliar alguns atletas. E nessa semana seriam feitos aí algumas dispensas de jogadores que não demonstraram grande potencial na partida teste. Vou falar aqui com o Maicon. Maicon, 3-0 contra o time de Turama. Lógico, não é um teste que podemos falar o time está preparado, mas não deixa de ser um resultado bom para o início de trabalho de temporada 2015, né? Com certeza, o Fernandópolis foi até em Turama enfrentar o time deles no amistoso lá e jogou muito bem e conseguiu sair com esse placar favorável. E foi fundamental esse jogo porque nessa semana, já segunda-feira, eles iam fazer os testes, quem quisia ficar e quem quisia dispensar do time. Estão fazendo ainda, né? Eu citei aqui que eles estão fazendo. Começou na segunda-feira já fazendo os testes com os jogadores aí que não agradaram na partida. Tem vários jogadores, tem mais de 28 jogadores, que é o que pode escrever esse ano. E estão aí eliminando os jogadores que não servirão para a temporada 2015. A gente torce, lógico, para que venham mais amistosos, né, jogos treinos, para poder aí fazer esse time embalar e não só ficar aí na sensação de marketing, que é o que está acontecendo, que graças ao presidente aí e toda a sua companhia limitada, inclusive agora o Gil fazendo parte da diretoria, estão trabalhando aí forte para que esse time possa, não só fora, mas também dentro de campo, dar resultados. Gil, por você estar lá dentro, às vezes você não, mesmo assim, não está sabendo de algum jogo, mas se tiver também, fala pra gente aqui se já tem mais algum jogo de preparação e o que você achou desse jogo preparatório, o primeiro 3-0 diante do Turama. Como disse o Maicon, o jogo foi fundamental para ver esse período de testes aí da equipe. A partir de agora já tem que partir para contratações pontuais, porque queira ou não queira, já estamos aí, ó, menos de um mês para o início do campeonato e tem que treinar essa equipe para o campeonato, porque tem certas equipes aí que estão vindo fortes. Ontem a gente pôde presenciar aí que o Taboão da Serra contratou o Viola, também é o marketing aí da segundona, né? Mas até o momento não estou sabendo de nada, mas qualquer notícia sobre isso aí estarei comunicando aqui a todos aqui, os ouvintes aqui do programa. Portanto é isso. Ficamos então aguardando aí o FVC mais notícias para informar você de casa.
Agora lembrando que o Gil comentou no primeiro bloco, não sei se você esteve acompanhando o primeiro bloco ou ligou sua TV agora, o Gil comentou sobre no domingo aconteceu aí o caso os Filipes. Então gostaria que o Gil agora esclarecesse o que seriam os Filipes que aconteceu no domingo. Acompanhando aqui o noticiário esportivo aqui, domingo aí os Filipes brilharam. Vou começar aqui. Na Itália, o ex-santista Felipe Anderson está fazendo uma ótima temporada pela Lazio, fez um golaço, a equipe venceu o Torino por 2-0, e na mídia, a imprensa italiana, está chamando ele já de O Gênio. Outro Felipe também que destacou aí foi o goleiro Felipe Alves, do Audax, na partida de domingo. O jogo contra o Ituano, lá em Itu estava 1-1, e como todos já sabem, aí, a equipe do Audax, do técnico Fernando Diniz, eles prisam o toque de bola, sem dar chutão. Aos 37 minutos do segundo tempo, o jogo 1-1, recuaram a bola para ele, o centroavante do Ituano foi com tudo em cima dele e deu um chapéu no centroavante do Ituano e foi sair jogando, dividiu a bola com outro atacante. Quer dizer, foi um momento aí de audácia dele aí, e quer dizer, que veio para toda a mídia esse lance dele. Exatamente, correu em todas as redes sociais aí, esse chapéu do goleiro. Agora também tem mais dois Felipe. A estreia brilhante do Felipe Massa na Fórmula 1, conquistando o 4º lugar no GP da... Felipe Nasser, né? Não, o Massa. E agora o Massa ficou em 4º lugar, agora o que foi fundamental foi o Felipe Nasser. É o brasileiro que estreou na Fórmula 1, ele teve o 2º melhor desempenho nos treinos classificatórios, com o 11º lugar. E teve o melhor desempenho de um brasileiro na corrida, ficando em 5º lugar. Só para vocês terem uma base, como que foi importante isso aí para ele e para a equipe Sauber. O ano passado, no Mundial de Construtores, a Sauber não fez nenhum ponto. E na primeira corrida já fez 12 pontos, né? 14 pontos. 14 pontos. Quer dizer, então, os dois Filipes aí. E continuando a onda aí dos Felipe, vou falar de outro, só que é É o Felipe Toledo. É um corintiano aí, que estreou aí no Campeonato Mundial de Surf na Austrália, que foi do dia 1º ao dia 12, ele tornou campeão da primeira fase, aí, desbancando nada mais que Gabriel Medina, Mick Fanning e o Kelly Slater. É o menino de 19 anos de Ubatuba. E também, se o fim de semana aí foi glorioso para os Filipes, também vamos destacar que tem dois Filipes aqui, que eles não estão muito bem. É o Felipe Luiz, que é o lateral esquerdo, seleção brasileira, sempre convocação para a seleção brasileira, lateral esquerdo do Chelsea, não vem apresentando um bom futebol, está sendo sacado da equipe e há rumores que ele está retornando para a sua equipe, que é o Atlético de Madrid. E o ex-corintiano, o goleiro Felipe, atualmente estava no Flamengo e desde julho não está atuando, né? O Luxemburgo sacou ele do time e ele está sem time. Então, quer dizer, nem tudo vive de glória aí, os Filipes. Exatamente. Agora, vendo com o Michael aqui, eu estava analisando ali todos os Filipes. Qual dos Filipes você achou ali o mais destaque aí desse domingo, aí, desse final de semana esportivo? Qual dos Felipe que ele falou? Na minha opinião, o Felipe Massa, por causa de ser... O Nasser, né? O Nasser, o Felipe Nasser, por causa de ser uma revelação. Primeira corrida dele, então pra mim ele foi destaque. Felipe Nasser. O desempenho. Eu também ficaria com o Felipe, ou trocaria pelo Felipe do surf, que desbancou só feras, né? Só que o dele é Felipe, mas não deixa de ser, né? Hoje esse nome agora vai ser muito cotado aí para os pais aí que estão aí esperando, as mães estão esperando filhos aí, você torcedor que vai ser pai logo, já é um nome, você viu, que destaque, né? Pode ser que na próxima rodada esses nomes já não sejam, mas nessa aproveita a onda, né, que os Filipes estão detonando. O programa Jornada Esportiva, infelizmente, de hoje vai ficando por aqui. Como você pode acompanhar em casa, falando vários assuntos importantíssimos aí. E hoje é uma quarta-feira, como várias outras aí, recheadas de grandes jogos. Começando, portanto, agora à tarde com a Liga dos Campeões, né? Barcelona e Manchester City. Teremos à noite Libertadores, São Paulo e São Lourenço, além do Atlético Mineiro contra o Santa Fé.
e também o time do Internacional contra o Emelec. Também teremos clássico regional, Votuporanguense e Rio Preto. O jogo será em Votuporanga às 20 horas. Portanto, aí recheado de atrações esportivas nesta quarta-feira. Agradecemos a você pela audiência, agradecemos também aos nossos companheiros. Gil, muito obrigado. Michael, também muito obrigado pela presença. Boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. A gente se vê na sexta. Um abraço e até lá.